Olá, prezados irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria poder mais uma vez dirigir-me a você para levar-lhe a mensagem da parte do Senhor. O texto do qual estaremos meditando neste momento encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 1 a 4, cuja leitura eu farei nesse instante. E diz assim o texto sagrado: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos na presença do Senhor, com a incumbência, a honrosa missão e responsabilidade de ministrar a Tua santa palavra. Rogo do Senhor nesse instante a direção, a assistência do alto, para que eu seja fiel ao texto sagrado, para que consiga ouvir a voz do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, e para que, recebendo a iluminação do alto, eu possa expor com clareza, com zelo e com fidelidade a Tua santa palavra. Ajuda-me, pois, nesse instante, ó Deus, eu te rogo e te suplico estas bênçãos, no nome santo e precioso de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém. Meus prezados irmãos, queridas irmãs, talvez uma das frases que mais se tem ouvido nesses últimos dias é a de que o mundo jamais será o mesmo. Depois de passados estes momentos de angústia, esses momentos de dificuldade pelos quais nós estamos atravessando, o mundo jamais será o mesmo. E eu creio que esta é uma grande verdade com a qual nós teremos que conviver por longas datas. Mas eu gostaria de dizer para você nesse instante que o mundo também jamais foi o mesmo em outros momentos, em outras circunstâncias pelas quais nós passamos, pelas quais nós enfrentamos enquanto humanidade. Menciono alguns desses eventos ou acontecimentos da história recente do mundo. Por exemplo, o mundo jamais foi o mesmo desde a Revolução Industrial dos anos 1760, 1840. Com a entrada das máquinas, o mundo jamais foi o mesmo. Acelerou de uma maneira assustadora. O mundo jamais foi o mesmo desde a Revolução Francesa, um marco na história da democracia moderna. O mundo jamais foi o mesmo desde aqueles anos da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. O mundo jamais foi o mesmo desde o advento da Guerra Fria, que durou ali dos anos de 1945 até 1991, envolvendo grandes superpotências mundiais. O mundo jamais foi o mesmo desde o 11 de setembro e seus desdobramentos, não apenas no país onde ocorreram ou aconteceram os atentados, mas em todo o mundo, especialmente na aviação. O mundo jamais será o mesmo desde dezembro de 2019, com a descoberta da Covid-19 em Wuhan, na China. O Brasil jamais será o mesmo desde fevereiro de 2020, quando começaram a surgir os primeiros casos da Covid-19 aqui em nosso país. Nós estamos vivendo dias de grandes mudanças, dias de grandes transformações. Mas eu quero dizer para você neste momento que houve um outro evento na história da humanidade que produziu e ainda produz grandes transformações no mundo. Um evento que não pode ser ignorado.
E para falar deste evento transformador, eu preciso voltar a Jerusalém. E convido você a fazer essa viagem, esse retorno comigo àquela cidade, lá na Palestina, do primeiro século da era cristã, por volta do ano 30 da era cristã, do tempo que nós estamos vivendo. O evento a que me refiro chama-se Pentecostes, ou é conhecido como Pentecostes. Mas eu quero me referir especificamente a um Pentecostes que quero chamá-lo de Pentecostes cristão. Um evento que se deu logo após a ressurreição do Senhor Jesus. Poucos dias depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele foi e ainda é um evento de grande impacto, um evento que causa grandes transformações e mudanças no mundo desde então. O termo Pentecostes deriva de uma palavra grega que significa quinquagésimo e se refere a uma festa dos judeus, uma festa que o povo do Antigo Testamento celebrava, e eles davam outros nomes a esta festa. Chamavam-na, por exemplo, de festa das semanas, porque celebravam-na no 50º dia depois da Páscoa. Eles chamavam também de festa da colheita, e os judeus consideravam então o Pentecostes como o festival da ceifa, onde eles tiravam do campo os primeiros frutos, ocasião em que apresentavam aqueles frutos da colheita do trigo e de outros cereais. O Pentecostes era celebrado no primeiro dia da semana e era uma das 3 grandes festas do povo judeu, precedida pela Páscoa e celebrada, e 4 meses depois vinha então a festa dos tabernáculos. E entre estas duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos, estava então o Pentecostes. E nós vamos considerar então nessa ocasião essa festa do Pentecostes, que não se limitou apenas ao povo de Israel no Antigo Testamento, no tempo do Pentateuco, mas a leitura do Antigo Testamento nos mostra que essa celebração aconteceu também em outros períodos da história, a exemplo dos dias de Salomão, conforme nós vemos, fazia parte de era um dos 3 grandes festivais do povo de Deus naquela época. A leitura do Novo Testamento também vai nos mostrar que os judeus e, em alguns casos, os cristãos também continuaram celebrando esta Páscoa, ou esta festa chamada de Pentecostes, melhor dizendo. Então, o Pentecostes ele se estende também para o Novo Testamento. Foi celebrado pelos judeus e pelos cristãos. E da pena do apóstolo Paulo nós vemos pelo menos 2 referências a esta festa. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, verso 8, Paulo ele propôs-se a permanecer em Éfeso até o Pentecostes. E aqui nós estamos pensando no ano 54 ou 55 depois de Cristo. E ele diz que, visto que uma porta eficaz se havia aberto para o seu ministério naquela cidade. Em Atos, capítulo 20, verso 16, Paulo estava resolvido a não perder tempo na Ásia e se apressava para poder estar em Jerusalém até o dia de Pentecostes. E aqui é por volta do ano 57 depois de Cristo. E a terceira referência que o Novo Testamento traz a esta festa, nós a encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no texto que nós lemos para esta reflexão. E naquele dia, depois da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo, os discípulos estão reunidos numa casa em Jerusalém. Ali eles foram visitados por um sinal miraculoso, maravilhoso, assombroso, estrondoso, vindo dos céus. Um Pentecostes diferente. Uma celebração como nunca houvera até então. E naquele Pentecostes, que eu estou chamando aqui de Pentecostes cristão, o Espírito Santo vem de uma forma maravilhosa, plena e permanente para habitar com a igreja, para estar na igreja, para estar com os cristãos. E aquele Pentecostes vai então marcar
o raiar de um novo tempo, a entrada de uma nova era, o abrir das portas de um novo tempo na vida do povo de Deus, na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida daqueles primeiros cristãos, mas também na vida dos cristãos que conheceram a Cristo, que foram chamados pelo Senhor em épocas posteriores. Pentecostes, o raiar de um novo tempo. Primeiro, porque marcou o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Uma das profecias do Antigo Testamento, especialmente no profeta Joel, um dos profetas do Antigo Testamento, ali estava registrado que chegaria um dia, que haveria um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos. Ninguém ficaria de fora. O povo de Deus seria capacitado, seria revestido de poder de uma maneira extraordinária. E esse tempo agora, então, é chegado. A vinda do Espírito Santo descrita em Atos 2, dentre outras coisas, o cumprimento da promessa do profeta Joel. Quando os crentes são revestidos do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que eles passam a falar em outras línguas. A palavra de Deus nos diz que eles são tomados por um poder, por uma força sobrenatural. Algo extraordinário acontece. Deus vem habitar entre eles. Deus, o Espírito. E uma das coisas que sucede depois dali é que as pessoas, ao verem-nos falando em outras línguas, falando em outros idiomas, começam a pensar que eles estão embriagados. E Pedro se levanta e diz: varões, eles não estão embriagados como pensais, sendo esta uma hora ainda muito cedo do dia para a embriaguez. E ele então dá uma explicação e diz: o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vós profetizarão. Jesus também se referiu a esta promessa de derramamento do Espírito Santo ao despedir-se dos seus discípulos, quando ele está se preparando para voltar para o Pai. Ele diz que iria, mas que não os deixaria órfãos, que mandaria um outro Consolador, o qual estaria para sempre com eles. O Consolador que viria da parte do Pai. E de fato isso está se cumprindo nesse momento, naquele Pentecostes, ali registrado em Atos 2. E o cumprimento da promessa visava então revestir e capacitar a igreja para testemunhar do poder de Deus, testemunhar do Evangelho por outras nações, a outras línguas, a outros povos. Esta promessa, anunciada por Jesus, estava alicerçada na própria promessa de Deus Pai. O evangelista Lucas, no seu Evangelho, capítulo 24, registra as palavras do Senhor Jesus dizendo para os seus apóstolos, para os seus seguidores, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos ou capacitados com o poder que viria da parte de Deus. Então Pentecostes é o raiar de um novo tempo, porque Deus está inaugurando uma nova era, inaugurando um novo tempo. Deus está mais uma vez cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa e derramando ali o Santo Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, e a partir dali coisas extraordinárias vão acontecer. Pentecostes, o raiar de um novo tempo, primeiro, porque é o cumprimento de uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, Pentecostes é o raiar de um novo tempo, porque vai inaugurar os últimos dias da história da igreja e da humanidade. O que aconteceu ali em Atos 2, naquele Pentecostes, meus queridos irmãos, prezadas irmãs, o que está se dando ali, naquele momento, naquele Pentecostes cristão, após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, foi um evento singular e revolucionário na vida da igreja, na vida do mundo. A partir daquele dia, o mundo
não foi mais o mesmo. A igreja não foi mais a mesma. A vida dos seguidores do Senhor Jesus foi transformada de uma vez por toda. Pessoas tímidas e fracas foram revestidas de uma ousadia e de uma coragem sem igual. Aqueles discípulos que na ressurreição do Senhor Jesus estavam trancados numa casa, estavam com medo dos judeus, com medo das autoridades. Eles agora que se escondiam, eles agora dão a cara, eles aparecem. Eles enfrentam as autoridades, eles não temem ameaças. Aqueles homens agora revestidos do poder, revestidos do Espírito Santo, quando ameaçados pelas autoridades, eles dizem: olha, julguem entre vós mesmos, se é correto obedecer a Deus ou a vocês. A coragem que vem àqueles homens, que é dada a eles, faz deles homens fortes, homens destemidos, homens cheios de vontade de viver e de pregar o Evangelho. Aquele Pentecoste transformou pessoas antes egoístas e preconceituosas em pessoas que agora vão integrar comunitariamente pessoas de outras nações, pessoas que não são judias. O Pentecostes vai fazer com que o desafio, a barreira judaica, gentílica, com que ela ruia, com que ela vá ao chão, com que ela deixe de existir. Ela não se limita mais apenas aos judeus. A fé cristã agora vai se espalhar para outras nações, para outros povos, para os gentios, para os chamados bárbaros pelos romanos. Vai alcançar também os romanos, vai alcançar todos de várias nações, porque o Evangelho vai ser pregado de uma maneira destemida. Aquele Pentecostes trouxe uma pregação intrépida à igreja, que agora congrega irmãos de diferentes localidades, pessoas que vão proclamar a Cristo nas suas nações. Eles vão se espalhar por vários países, por várias regiões. Antes, eu diria que eles nem iriam ali. Mas agora o Pentecostes, aquilo que trouxe sobre eles, vai fazer com que eles deixem o seu curral, deixem o seu redil, deixem ali a sua pequena cidade, a sua pequena comunidade de fé, e o Evangelho vai alcançar outros povos. No texto lido nós vamos observar que a vinda do Espírito Santo proporcionou unidade à igreja. A despeito da diversidade de línguas, culturas, religiões e etnias que Atos 2 registra, nós vamos ver que a igreja ela passa a gozar de unidade. E o texto assinala que havia uma unidade, primeiro na obediência. Eles obedeceram ao Senhor, ficaram reunidos em Jerusalém, até que foram para serem revestidos do poder que vinha do alto. Houve uma unidade na comunicação. Aquelas línguas que foram dispersas lá em Babel, em Gênesis capítulo 11, agora eles passam a se entender, agora eles compreendem um ao outro. Houve uma unidade de plenitude, porque a palavra de Deus diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aquele Pentecostes impactou a sociedade. O derramamento do Espírito causou grande impacto na sociedade. O texto que nós lemos e que é base dessa reflexão nos mostra reações diversas que aconteceu com o povo ali. Em alguns momentos ou em algumas pessoas, a reação de curiosidade. Noutros, questionamentos. Noutros, um interesse pelo Evangelho. Noutros, zombaria. Mas o fato é que a sociedade foi impactada pelo que aconteceu na vida da igreja desde então. Mas o mais importante é observar que muitos ficaram atônitos e perplexos e passaram a procurar esclarecimentos. O que está acontecendo? O que é isso? Que fenômeno é esse? Mas, além desses impactos na sociedade, na unidade da igreja, um outro resultado que se observa no Pentecostes é a grande quantidade de conversões, como consequência da obra realizada pelo Espírito naquele dia. Naquela ocasião, quase 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. A vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo,
a habitação do Espírito Santo na igreja dinamizou os fiéis no cumprimento da missão, no fortalecimento da pregação. O envolvimento com o Espírito Santo apresentará resultados positivos para o reino de Deus dali por diante. Vai apresentar resultados positivos dali por diante em vários lugares. E um simples exame do livro dos Atos dos Apóstolos vai confirmar este argumento, pois uma das coisas que nós vamos ver desde então, ou a partir de então, é que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra crescia e se multiplicava, muitos sacerdotes obedeciam à fé, eram multidões e multidões que conheciam o Senhor, que abraçavam o Evangelho. Pentecostes, o raiar de um novo tempo, primeiro porque é o cumprimento de uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Pentecostes, o raiar de um novo tempo, porque inaugura os últimos dias da história da igreja e da humanidade. Mas Pentecostes é também o raiar de um novo tempo, porque traz unidade e capacitação à igreja para testemunhar. A fala do Senhor Jesus em Lucas 24, e repetida em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, está se cumprindo naquele momento, naquele contexto, em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. A vinda do Espírito Santo, naquela memorável festa de Pentecostes, é mais do que um evento histórico, um evento passado. É um evento, na verdade, singular, porque nós temos ali uma manifestação poderosa e inconfundível do Espírito Santo. Aqueles que ficaram confusos, sem saber o que estava acontecendo, Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, vai lá e instrui para eles dizendo que aquilo é o cumprimento de uma profecia, que aquilo é uma manifestação do poder de Deus. Aquele acontecimento vai fazer com que a igreja se una agora e dela passam a fazer parte gentios e judeus, ou judeus e gentios. E a partir daquela unidade, daquele momento ali, especialmente o que está a partir do verso 5 em diante, quando Pedro passa a explicar a questão do dom de línguas, o que está acontecendo ali, nós vemos que o Evangelho vai em um só dia alcançar algumas dezenas de povos, de nações, de línguas, de etnias que ali estão. Há uma universalização do Evangelho. O Evangelho começa já como que a se espalhar. Mas o que nós temos ali é o cumprimento da promessa, que diz que eles receberiam poder, receberiam capacitação para poder pregar o Evangelho. Daquele momento em diante, dali em diante, a igreja é capacitada, a igreja é desafiada a uma pregação intrépida das boas novas do Senhor. Daquele momento em diante, o que nós vamos observar é que vai haver um novo dinamismo na vida da igreja. A igreja vai ser mais dinâmica, os cristãos vão ser mais ousados, eles vão ser mais dados à oração, que é um outro resultado imediato dessa vinda, desse derramar do Espírito Santo. A igreja passa a orar mais quando o Espírito Santo habita nela, quando ela compreende o seu chamado, quando ela compreende a sua missão. Ela passa agora a depender mais do Senhor. É uma igreja que vai caminhar de joelhos, é uma igreja que vai ser intrépida, ousada na oração. Há uma dependência muito grande de Deus, há uma dependência muito grande do Senhor, e ela não ousa dar um passo sem orar. Mas ela não consegue mais se calar quando surgem as oportunidades para anunciar o Evangelho, porque ela agora está capacitada. A igreja agora está cheia do poder que vem do alto, aquele poder que Jesus disse que viria sobre ela. Um poder que dá a intrepidez, que dá a ousadia, um poder que faz com que ela avance, um poder que faz com que ela compreenda que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Um poder
que vai fazer com que igrejas sejam plantadas, um poder que vai fazer com que demônios partam em retirada, um poder que, usado pela igreja capacitada, vai glorificar a Deus nas mais diversas situações e localidades, nas mais diversas culturas e etnias, na vida das mais diversas pessoas, de crianças a anciãos, os sacerdotes, o povo comum vai ser impactado. As bênçãos, meus queridos, daquele evento único que foi o derramamento do Espírito Santo, ocorrido naquele Pentecostes, são extensivos à igreja dos tempos seguintes, dos dias seguintes aos apóstolos. E como consequência, ela chega também a nós. Essa capacitação, esse dom do Espírito também chega a nós. Diz Pedro, naquele contexto ali, quando 3.000 pessoas se convertem, quando 3.000 pessoas são alcançadas pelo Evangelho, o apóstolo Pedro explicando aos cristãos que perguntam: que faremos, irmãos? E depois de dizer que eles precisavam se arrepender e crer no Evangelho, Pedro diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como igreja nós precisamos relembrar esta festa, não do ponto de vista dos judeus, porque não somos judeus, mas pensar no seu significado, especialmente naquele Pentecostes ocorrido por volta do ano 30 da era cristã. Pentecostes que trouxe o cumprimento da promessa de Deus. Nós deparamos então com o cumprimento de uma promessa feita no Antigo Testamento. Pentecostes que deu início a um novo tempo na história da igreja e da humanidade. Inaugurou-se os últimos dias, uma nova era escatológica. Nós estamos vivendo este período, esta nova era inaugurada naquele Pentecostes, pós-ascensão do Senhor Jesus. Aquele Pentecostes capacitou a igreja e ela foi desafiada a pregar de forma intrépida as boas novas, o evangelho de salvação em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa nossa reflexão, desejando que Deus nos ajude, nos abençoe, a que tenhamos em mente, primeiramente, os desdobramentos daquele Pentecostes, o cumprimento de uma promessa, a inauguração de uma nova era. E quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quando ela é capacitada, o Evangelho é pregado de uma maneira espontânea, de uma maneira natural, ousada, cheia de fervor, cheia do poder de Deus. E eu concluo dizendo que a vinda do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes, é única, é definitiva, é histórica. Porém, os seus efeitos e os seus resultados, eles são contínuos no decurso da história. Nós ainda experimentamos os resultados ou as consequências, os efeitos daquele Pentecostes. E quero terminar dizendo que o mundo não será mais o mesmo, não por causa dos acontecimentos ou percalços que de tempos em tempos acontecem na história da humanidade, sejam revoluções, sejam guerras, sejam pandemias. O mundo já não é mais o mesmo, desde que os últimos dias foram inaugurados, desde que o Espírito Santo foi derramado, desde que a igreja foi capacitada para testemunhar, e milhares de vidas foram e ainda estão sendo alcançadas pela pregação desta igreja ousada, desta igreja intrépida, dessa igreja capacitada, dessa igreja que vive o Evangelho na sua inteireza, que prega o Evangelho para transformar vidas, para transformar pessoas, sendo esta mesma igreja instrumento nas mãos do Espírito Santo. E por causa então daquele Pentecostes, o Pentecostes cristão, o mundo jamais será o mesmo. A igreja, eu e você, já não somos mais o mesmo por causa do que Deus fez naquele contexto. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pelo Pentecostes, aquela festa judaica, cristã, e pelo que Deus fez na nossa vida. Amado Deus e soberano Pai, no nome de Jesus, teu Filho, dá-nos a tua bênção, ó Deus, como igreja.
como povo teu, mesmo vivendo muitos anos depois daquele primeiro Pentecostes. Dá-nos a compreensão do seu significado, da sua importância, mas principalmente, ó Deus, a consciência de que nós também fomos capacitados pelo Espírito Santo quando cremos. Nós o recebemos, tornamos-nos habitação do Senhor. E agora, ó Deus amado, nós temos diante de nós a grande missão, a grande responsabilidade, não só de viver o Evangelho que nos alcançou, mas de anunciar esse Evangelho a outras pessoas que ainda estão vivendo nas trevas, que ainda estão vivendo na escuridão, vivendo longe do Senhor. E agora, ó Deus amado, eu rogo a tua bênção sobre a tua igreja neste momento, pedindo ao Senhor que continue a nos dar a capacitação através do Santo Espírito, a ousadia, a intrepidez para pregar o Evangelho. E continue, ó Deus, a nos mostrar a necessidade de dependência do Senhor, para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Manifesta, ó Deus, eu te peço, a tua graça maravilhosa e soberana sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Guarda-nos em Cristo. Dá-nos a consciência de que, porque o Espírito Santo veio morar, veio habitar entre nós, o mundo já não é mais o mesmo. O mundo jamais será o mesmo. Não por causa das guerras, não por causa das pandemias, não por causa dos percalços, mas por causa do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Louvado seja o teu nome, pelo que tens feito em nós e pelo que és em nós. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos e irmãs, sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e sempre. Amém. Ok, prezados, que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, lhes conceda uma ótima semana, participe das atividades da igreja, se informe do que está acontecendo na igreja, as reuniões de oração, os estudos bíblicos, as pregações. Se precisar, entre em contato com cada um de nós, pastores, para orar, para visitar, para estar com você. E nós queremos caminhar juntos, vamos continuar caminhando juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe a você aqui em Conquista, a você em Brumado, a você que nos acompanha também em outros locais, em outras partes do Brasil e do mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E eu desejo, em nome do conselho da nossa igreja, em nome dos pastores da nossa igreja, uma ótima semana a você e a toda a sua família. Que Deus em Cristo muito te abençoe.